pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu resolvi fazer essa aula em formato de videoaula para vocês também verem que o professor existe, né? Senão vocês só veem as aulas escritas lá no CGEDUC e não sabem que o professor às vezes está aqui também correndo atrás de preparar as aulas para vocês. Então tá, então essa aqui vai ser a primeira videoaula que eu estou fazendo, tá? O assunto, o tema hoje vai ser alimentação saudável, tá? Então a gente vai ver a importância de ter uma alimentação saudável. Eu vou usar para vocês uns slides que eu peguei na internet, que é uma apresentação bem legal. Eu não sei exatamente quem é o autor, eu achei na internet, mas uma apresentação bem legal. Eu coloquei mais algumas coisas, modifiquei algumas coisas. É uma apresentação bem grande, tem mais de 40 slides. Eu vou utilizar só a metade nessa aula e a outra metade a gente vai usar na próxima aula, na próxima videoaula, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês a apresentação e vocês vão acompanhar comigo, certo? Atenção que essa videoaula eu vou ficar aqui no cantinho para vocês poderem olhar para mim também. E vou falar sobre a apresentação, e depois que vocês assistirem essa apresentação, né, essa videoaula, vocês vão usar essa apresentação, né, esse vídeo, para responder o questionário, tá? As questões que eu coloquei no questionário são referentes a esse vídeo. Então vamos lá, gente, alimentação saudável, tá? Por que é importante para a gente ter uma alimentação saudável? Porque com o passar do tempo, nosso corpo ele não vai ter essa energia toda que a gente tem hoje, né? Vocês são adolescentes, então vocês têm que cuidar da saúde para quando chegar na vida adulta serem saudáveis, né? Ninguém quer chegar lá gordinho, né? Ninguém quer chegar saudável. Então vamos cuidar da alimentação, certo? Então vamos lá, alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma forma de comer que assegura variedade, equilíbrio e quantidade justa de alimentos, né? Que são escolhidos por suas qualidades nutricionais e higiênicas. E depois que são submetidos a manipulações culinárias, ou seja, que são feitos, né, cozidos, eles podem ser melhorados ainda, ficarem mais saborosos e tal. Mas vamos olhar, assim, primeiro a importância dessa alimentação. Então, o que a gente precisa saber? A alimentação saudável ela tem que ser variada, certo? A gente tem que comer diversos tipos de alimentos, não sempre os mesmos, tá? Sempre variando conforme cada grupo. Esses grupos vocês vão ver um pouquinho mais à frente, né? Os grupos de alimentos que o nosso corpo necessita. Então, a gente tem que estar sempre variando durante a semana, durante a época do ano, né? Tem épocas que a gente come algumas coisas, em outras épocas come outras, né? Então, a gente tem que sempre estar variando. A alimentação saudável, gente, tem que ser variada também, ela tem que ser equilibrada. Então, a gente tem que comer a maior parte, uma quantidade maior dos alimentos que estão nos grupos de maior dimensão e menor dos que são de menor dimensão. Por exemplo, as hortaliças, então, eles são do grupo de maior dimensão, então, tem que comer mais. Óleos e gorduras, doces, estão num grupo que o organismo precisa em menor dimensão. Então, esses vocês vão comer menos, né? Vamos lá. Então, para que serve a alimentação diária, né? Para várias coisas, né? Para nossa saúde. Então, o que ela representa para a gente? Ela representa o bem-estar do indivíduo, né? A gente vai se sentir melhor. Ela aumenta as defesas do nosso corpo, né? A gente fica mais imune às doenças, né? Quem se alimenta bem, come comidas saudáveis, tem menos probabilidade de adquirir doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Diabetes, doenças que em teoria não tem assim uma cura, né? A gente tem que controlá-las, né? Tipo a hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, né, que são doenças do coração. Então tem que cuidar com tudo isso. O bom desenvolvimento ao longo de toda a vida, ou seja, a pessoa que se alimenta bem, ela vai ao longo de toda a vida ela vai se sentir melhor, vai ter uma saúde legal, vai ficar menos doente, né? Que também quer dizer que isso, prolongar a longevidade, que é viver mais, né? Se a gente se cuidar bem, a gente consegue viver muito mais. E dar prazer, a gente ter energia para curtir a vida, para sair, se divertir, brincar, correr, fazer exercícios, praticar esportes, né? Conversar,
os amigos, está bem disposto sempre, não sentir dores, né? Então, a alimentação saudável ela também nos dá prazer. O que é importante na alimentação? Os alimentos e a água são as condições essenciais para nos mantermos vivos. Então, dentro dos alimentos e da água, a gente vai encontrar os nutrientes necessários para a gente ficar bem. Então, a alimentação dos jovens deve assegurar o crescimento e desenvolvimento. E para isso o nosso corpo precisa de ter todos esses nutrientes que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quais são os grupos de nutrientes que nós temos no nosso corpo? Temos as proteínas, as fibras, os carboidratos, a água, os sais minerais, as vitaminas e as gorduras, tá? Então, essas informações são necessárias para vocês saberem para resolver o questionário depois. Aí vocês podem ir pausando o vídeo quando for responder o questionário para entender direitinho tudo que vocês vão precisar saber. Então, esses são os grupos de nutrientes. Quais são as funções dos nutrientes? Os nutrientes têm algumas funções. As funções construtoras, né, ou plásticas, essa é uma função importante para a construção do organismo, né, para a manutenção dos ossos, da pele e dos músculos, né, que são as proteínas do nosso corpo. Tem função energética também, que é fornecer energia para as atividades do dia a dia, que são os carboidratos e as gorduras, né, que fornecem a energia para o nosso organismo, tá? Os nutrientes de função reguladora, né, que no caso são as vitaminas e sais minerais, eles são necessários para o bom funcionamento do organismo, auxiliando na prevenção de doenças e no crescimento. Tá? As proteínas, né, então. O que são as proteínas? A proteína é uma molécula formada por aminoácidos e tem um papel importante no desenvolvimento das células, tecidos, hormônios, além da construção e manutenção de todos os nossos órgãos e tecidos. Tá? Então, as proteínas são importantes para a manutenção do nosso corpo. Tem algumas coisas aqui, por exemplo, aminoácidos. Os aminoácidos podem tirar essa dúvida para o professor de ciências. Ele pode ajudar a explicar melhor para vocês o que são os aminoácidos. São substâncias que estão dentro das proteínas, que formam as proteínas. Tá? Tem dois tipos de proteínas, as proteínas de origem animal, tá? E as proteínas de origem vegetal. Então, as proteínas de origem animal, elas estão nos laticínios, né, nas carnes, nas aves, no peixe, nos ovos e nos mariscos. E as de origem vegetal estão nas leguminosas, né, que deve ser o feijão, fava, ervilha, né, e nos cereais e frutos secos. Os cereais são milho, trigo, a farinha, né, no caso as massas são feitas também com componentes cereais. E frutos secos, ervilha também, né, Aí os carboidratos. Os carboidratos são as principais fontes de energia dos seres vivos. Então, essas moléculas que são feitas de carbono, elas são responsáveis por liberar a glicose e fornecer energia para as células. Então, isso aí faz com que o nosso organismo continue funcionando bem. Os alimentos que contêm carboidratos são os cereais e os seus produtos, que no caso são o pão, o macarrão, né, as massas. Tem também carboidratos de batatas, o açúcar, o mel. As gorduras, gente. As gorduras que o nosso corpo precisa estão na manteiga, no óleo, no azeite. Só que assim, o nosso corpo precisa de gordura, mas muito pouco. Então, quem come muita fritura, essa gordura, ela não é boa, a gordura das frituras. Então, a gordura que é boa, ela está no azeite, né, azeite de oliva, ou está na manteiga natural mesmo, né, não a margarina. A margarina também é cheia de gorduras ruins, que fazem mal para a saúde. Então, a gente até precisa, né, de gordura para o corpo, mas em pouquíssima quantidade. Então, não exagerem em frituras, porque vai acabar fazendo mal para o organismo. Tá? Os minerais, o nosso corpo precisa de minerais também. O que são os minerais? São substâncias que são responsáveis pelo bom funcionamento do metabolismo. Se o metabolismo funcionar bem,
o nosso corpo não reage de forma eficiente no combate às doenças, né? Então, a gente vai ter menos poder de cicatrização de ferimentos. Então, o metabolismo do nosso corpo ele não vai ser o ideal. Então, a gente corre o risco de demorar mais para melhorar das doenças e de cicatrização de ferimentos. Tá? Então, os minerais são extremamente importantes também. Que tipo de minerais que a gente encontra nos alimentos? A gente encontra o cálcio, né, fósforo, sódio, ferro e potássio. Então, esses são minerais encontrados nos alimentos. As vitaminas, né, não precisa nem falar, né, todo mundo sabe que o nosso organismo precisa de vitaminas. Elas são compostos orgânicos que são necessários ao crescimento e à reparação dos tecidos, ao funcionamento orgânico, e são essenciais para reações metabólicas. Então, as vitaminas elas são extremamente importantes e vitais para o funcionamento dos nossos órgãos, do nosso organismo. Que tipos de vitaminas mais comuns que nós encontramos nos alimentos? A gente encontra as vitaminas E, vitamina D, vitamina K, vitamina A, vitamina C, tá? Em diversos alimentos a gente encontra essas vitaminas. E as vitaminas do complexo B também, que é vitamina B1, B12, entre outros, tá? Então, nos alimentos a gente encontra diversas vitaminas que o nosso organismo precisa. As fibras alimentares são a parte do alimento que não é digerível, sendo assim, como as fibras são resistentes à digestão, é como se elas passassem direto pelo intestino. Então, elas vão abrindo o intestino e vão liberando também a passagem de outros nutrientes que o corpo não utiliza. Então, ela vai facilitar a evacuação da parte da parte dos alimentos que o nosso organismo não necessita. Então, faz bem, né, comer fibras, né, se alimentar de fibras, para a gente ter um bom funcionamento do intestino. Tá? As fibras elas são encontradas muito nos cereais, pão, né, pão, nas frutas com casca, nos vegetais crus, nas leguminosas e nos cereais. E neles a gente encontra bastante fibra. Tá? E a água, gente, que é um dos mais importantes, né? Se uma pessoa ficar sem água, ela consegue viver muito mais tempo do que se ela vive muito menos tempo do que se ela ficar sem comida. Então, a água é extremamente importante para o nosso organismo. Então, ela é essencial para a nossa sobrevivência. É o nutriente mais necessário para o nosso corpo, que a gente precisa em maior quantidade. A água ela hidrata o nosso corpo, não tem nosso corpo bem hidratado, e o corpo perde a água através do suor da urina das fezes. Então a gente sempre tem que estar repondo. Aqui em Natal, né, como é uma região bem quente, então a gente precisa beber muita água, porque a gente perde muita água do corpo com suor, né? Então, para recuperar, né, esses nutrientes que a gente perdeu, a gente precisa beber muita água mesmo. 1/3 da ingestão diária de água provém dos alimentos que nós comemos. Então, além de beber a água que está no nosso corpo, além de vir do que a gente bebe, né, ela também vem dos alimentos, principalmente das frutas e verduras, que contém bastante água. Tá? Para uma alimentação saudável, a gente deve beber uma média de 1,5 litro de água ou mais, né, até 2 litros. Ainda mais aqui que é uma região bem quente, a gente tem que beber bastante água. Então vocês podem beber 1,5 litro, 2, até mais de água por dia, que vai ser extremamente importante para a nossa saúde. Tá? Então, até aqui, eu acho que é mais ou menos a metade dessa apresentação, desses slides. Deixa eu ver aqui. Aqui a roda dos alimentos já é uma outra coisa que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então a gente deve beber, gente, bastante água, tá? Pra gente manter a nossa saúde. Então a gente vai fechar por aqui, tá? A primeira parte, né? Mais ou menos, a gente viu rapidinho aqui, de forma rápida, metade dos slides, tá? E vocês vão usar esse vídeo, né? Vocês vão pausando ele depois para responder o questionário que eu vou colocar lá no grupo. No grupo não, desculpa, lá no Cigeduc, tá? Vocês vão entrar no Cigeduc,
vai ter um questionário. Primeiro tem que assistir o vídeo para depois responder o questionário. E aí vocês podem pausando o vídeo para entender bem, mas é bem fácil questionar. Se você assistir o vídeo e ler bem essas informações que estão nos slides, vai ser bem fácil de responder o questionário. Não tem como errar. São questões de verdadeiro ou falso. Fiquem atentos que às vezes uma palavrinha trocada lá pode fazer toda a diferença e vocês podem errar a questão. Tá? Então, as afirmações, às vezes eu posso trocar uma ou outra palavra e modificar e deixar de ser verdadeiro. Então, leiam com muita atenção. Tá certo? Na continuação desse vídeo aula, a gente vai ver também alguns alimentos que contêm os nutrientes necessários, né, para a nossa alimentação. Entre outras coisas, a gente vai ver os tipos de alimentos, né, os grupos de alimentos e as quantidades que a gente deve tentar se alimentar. Mas, inicialmente é isso, tá, gente? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, né? Então, estudem, né, esse vídeo, as informações que estão nessa apresentação, nos slides, que na próxima aula a gente continua, beleza? Então, um bom resto de dia para vocês, ou à noite, quem estiver vendo o vídeo à noite. E não deixem de estudar e não deixem de responder o questionário, beleza? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e não deixem de estudar. Não só a minha matéria, mas todas as outras também, beleza? Então, valeu, tchau, tchau.